Amores, como estão? Passando aqui hoje para compartilhar uma palavra com você, uma palavra da parte do Espírito Santo para animar a tua vida, animar o teu coração, trazer à tua memória aquilo que te dá esperanças. É nisso que precisamos estar paramentados. Precisamos entender que a nossa vida aqui neste plano que o Senhor nos permitiu viver, a nossa meta de vida aqui é ter esperanças, viver de esperanças da parte do Senhor. Por mais que o próprio Deus tenha nos admoestado, tenha nos falado que no mundo teríamos aflições, mas ainda assim ele vem lá e fala: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E foi exatamente nisto, foi exatamente com esse convencimento do Espírito Santo que José, este homem que eu não canso de falar, porque é um exemplo de vida. E exemplos bons precisamos seguir, precisamos fazer e precisamos compartilhar com os nossos irmãos. Até porque a palavra do Senhor Jesus pede que sejamos o quê? Discípulos. Precisamos levar o evangelho de Deus, amar ao próximo, precisamos viver esse discipulado. E esse discipulado é exatamente falar de Jesus, é compartilhar o amor de Jesus e fazer o que ele nos ordenou. Então, voltando para José, o que é que me chama muito a atenção nessa caminhada e nessa trajetória toda de vida de José? O que me chama muito a atenção é como ele, ainda diante de toda dificuldade, ainda diante de toda frustração, este homem era para viver uma tremenda depressão, este homem era para ter ódio dos irmãos, porque ele foi vendido como escravo. Esse homem, quando ele foi preso injustamente, era para ele ter desistido de tudo e falar: fui abandonado. Como na maioria das vezes encontramos pessoas, e até nós mesmos em alguns momentos pensamos: por que é tão difícil para mim? E em nenhum momento você encontra José reclamando. Muito pelo contrário. Você encontra José sendo posto, preso, sendo caluniado, sendo acusado, sendo vendido, sendo sujeitado a passar por tanta dificuldade, por tanta situação que não fazia com que, ele ficasse bem, mas ainda assim José acreditava. Ainda assim, José entendia que aquilo tinha um propósito e que ele ia vencer. Ele ia vencer tudo e todas as adversidades, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava no Deus que era com ele. Ele confiava no Deus que ele, que estava ali com ele. E o que é que a gente percebe? A gente percebe toda a verdade no que José acreditava. Se você perceber, em todos os lugares que José foi posto, José era bem visto. José tinha um brilho do Espírito Santo. José conseguia passar confiança para as pessoas. José conseguia fazer com que aquela condição que ele estava vivendo lhe beneficiasse. Quantos de nós hoje estamos utilizando das nossas dificuldades, das nossas limitações, do nosso vale, da nossa luta para o nosso favor? Muito pelo contrário. A maioria das pessoas caem, a maioria das pessoas ficam desanimadas, ficam desmotivadas, deixam até de servir a Deus, ficam inimigos de Deus, porque queria que as coisas funcionassem de uma forma e as coisas não funcionam da forma que a gente quer. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. Então é isso que precisamos estar atentos. Precisamos viver confiantes em Deus, mas precisamos entender que a vontade dele é que será feita para as nossas vidas. Deus, ele não está nem aí para o nosso mimimi. Deus, ele não está nem aí para a nossa falta de compreensão e entendimento nos planos que ele tem para a nossa vida. Ele quer que sejamos obedientes e confiantes nele. Ele quer que nós possamos colocar a nossa fé em ação e não só simplesmente falar: eu confio, e na hora de mostrar a confiança, cadê? Você vive pela fé? Você faz coisas hoje pela fé? Você prioriza o reino dos céus? Porque a palavra do Senhor diz: primeiro
o reino dos céus, e todas as demais coisas nos acrescentarão. Você é capaz de viver priorizando a Deus, priorizando o reino, priorizando a justiça de Deus? E confiando que toda essa luta, toda essa perseguição, toda essa perturbação, toda essa dificuldade que você passa vai passar? Ou você vive brigando com a força do teu braço, lutando para que as coisas aconteçam? Olha o que aconteceu com José. Potifar, ele ficava impressionado, era o rei Potifar. Ele ficava impressionado porque tudo que José se empenhava a governar era bem sucedido. José mandava cavar poço no lugar onde era impossível brotar água. E ali ele era bem sucedido. Porque Deus simplesmente dava graça em tudo que José fazia. Porque ele confiava inteiramente no Pai. Ele confiava 100%, 101, 110. Era o excesso da confiança, era todo em Jesus, era todo em Deus, era todo em Deus. Ele confiava inteiramente e ele era bem-sucedido em tudo. Se você for observar também um outro homem que tudo que fazia naquele tempo de Salomão, no tempo de Salomão, tudo que ele colocava a mão, tudo que ele se empenhava a fazer, tudo dava certo, porque ele tinha a graça de Deus. Deus derramava graça, derramava sabedoria. Então, tudo que ele se propunha a fazer era bem sucedido. Naquele tempo lá de Salomão, não existia dificuldades, não existia. As terras, as ruas eram feitas de ouro. Então, imagine aí. Hoje existe tanta dificuldade no nosso tempo, porque a maioria da concentração de muito dinheiro, muito monetário, fica simplesmente na mão de pessoas únicas privilegiadas. E quantas pessoas passando fome, passando necessidade, passando por luta, precisando na maioria das vezes de ajuda para poder comer. E aí quando a gente analisa, quando a gente vê a graça de Deus em nossas vidas, que a gente vê de onde a gente veio, que a gente vê que a gente tem casa, a gente tem comida na mesa, a gente tem emprego, a gente tem sustento da parte do Senhor, luz, água. E aí a gente fica assim, meu Deus, obrigado por tanta graça, obrigada pelo Senhor estar me ajudando. Porque o que vale não é o que eu sou, não é o que eu sei fazer. O que vale não são minhas mãos, nem minhas pernas, nem a possibilidade que o Senhor me deu e a sabedoria de poder ir ali e conquistar e trabalhar e ter o meu. Não. A minha confiança hoje está em Deus. O meu sustento hoje vem de Deus. Não são os meus títulos, não são as minhas qualificações. Isso tudo é nada. Nada. Eu não consigo fazer nada se não for Deus. Eu não consigo acordar, eu não consigo andar, eu não consigo nem vestir uma roupa, nem tomar um banho, nem sair para trabalhar, nada. Não consigo fazer uma refeição para o meu filho, nada. Eu não consigo fazer nada se não for a graça de Deus. Se não for o Espírito Santo me dando força todos os dias para vencer e vencer e vencer e me dar sabedoria para poder ajudar. Porque a profissão que eu escolhi hoje é uma profissão onde eu ajudo a pessoas, muitas pessoas, a encontrar o equilíbrio que foi perdido neste mundo tão imediatista, que cobra duro demais das pessoas. E muitas pessoas perderam esse equilíbrio. Então você acha que sou eu? Não. Não sou eu não consigo nada sem a presença do Senhor. Eu não consigo nada sem a autorização do Senhor. É por isso que todos os dias eu me coloco e me disponho a essa obra, a esse serviço. Então fica com esta palavra, que você seja edificado, que você seja edificada, abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe.